Gente, tudo bem? Aqui é novamente o Vagim Cavaleiro trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje eu vim dar continuação às minhas séries de Mises, que se refere ao livro As 6 Lições. Nós já fizemos as duas primeiras, quem não viu assiste lá, que era o do capitalismo depois do socialismo, e hoje nós começaremos o intervencionismo, que também é muito interessante. Bom, Mises começa a terceira lição afirmando que compete ao Estado proteger os cidadãos dos ataques externos e internos em relação ao quê? A questões militares, né? Garantindo-os contra, de repente, assaltos e fraudes que podem acontecer em relação ao mercado, né? Porém, o problema é o seguinte, na minha opinião, opinião anarcocapitalista, é que se o Estado tiver as armas, ele basicamente tem tudo, ele poderia fazer tudo. O que esse cara não poderia fazer com tendo o monopólio da arma nas mãos? O cara poderia fazer tudo. Isso é uma das críticas que a gente tem, já que Mises era anarquista, quer dizer, desculpa, era minarquista, né? E já vou pedindo para que você se inscreva no canal, tá? Em seguida, Mises afirma que ele não quer dizer que odeia o governo apenas por afirmar que ele está qualificado para fazer determinadas coisas, mas não está para outras. Ou seja, simplesmente o Estado não tem como função controlar o mercado. A única função dele, teoricamente, seria garantir a segurança e, de alguma forma, a justiça. E para tudo que seja diferente disso, ele não está qualificado. E para ele ter uma empresa estatizado não significa que haja necessariamente uma espécie de pequeno socialismo, tá? Isto porque o governo a dirigir essas empresas está subordinado à supremacia do mercado, o que significa que ele está o quê? Subordinado à supremacia dos consumidores. E aí nós temos uma pequena contradição aí, tá? Por quê? Porque teoricamente aquilo ali contradiz a questão relativa ao livre mercado. E quando o Estado administra uma empresa, ele deve pagar pelos funcionários, matérias-primas e também por outras despesas, as quais acarretam de alguma forma uma espécie de déficit. Porém, o Estado é capaz de alguma forma, durante algum tempo, num certo nível, arcar com esse déficit. Arcar com a déficit de uma empresa com base no tributo, ou seja, no imposto. Porém, essa empresa estatal, por mais que possa apresentar uma eficiência menor que a de uma privada, né, ela se manterá de pé enquanto os pagadores de impostos tolerarem pagá-la. Ou seja, enquanto os pagadores de impostos falarem, realmente, mesmo sendo uma merda, ou de repente, não, eu gosto disso aqui, eu vou continuar pagando, ela vai continuar existindo, pois é o governo que fala se ela vai ou não vai existir, e ela obviamente vai optar por existir. E o problema é que o número de empresas estatais ela vem subindo drasticamente, gerando um déficit muito grande, o qual o Estado não consegue pagar, e com isso causando a chamada inflação. E aí que começa os problemas, já que chega um nível que simplesmente o Estado não consegue arcar com os déficits das empresas. Serviço disso, serviço de saúde, serviço de segurança, serviço da família, da saúde, da educação, da felicidade, acaba não conseguindo arcar com isso. E também o Mises conceitua o termo intervencionismo de aquilo que o governo quer fazer a mais do que a segurança. Ou seja, teoricamente ele, como minarquista, acha que a única função do Estado é basicamente garantir a segurança interna, que é, por exemplo, evitando fraudes, evitando agressões contra o mercado, e de externas, que são basicamente o quê? Ataques estrangeiros, como por exemplo guerras. Esse é o único tipo de coisa que o governo tem autorização para fazer. Porém, tudo que ele faz diferentemente disso, ou seja, tudo que ele faz que não seja isso, se chama intervencionismo. Ou seja, para ele, o conceito de intervencionismo é tudo aquilo que está além da segurança interna e externa no país. Bom, junto com esse conceito, ele vai o quê? Ele vai dando vários exemplos dele, tá? E
ele começa falando a respeito do motivo da interferência governamental, né? Segundo ele, é a vontade de obrigar o homem de conduzir os seus negócios diferentemente daquilo que o governo quer. Cita como uma das principais formas de intervencionismo o controle de preços em épocas inflacionistas, ou seja, ele vai desenvolver todo o trajeto do livro dele naquela lição específica, o intervencionismo, baseando-se no controle de preços. Uma vez fugindo para cá, outra vez fugindo para lá, mas apesar de nós termos vários intervencionismos, como por exemplo de juros, como por exemplo o de impostos, a questão do controle de preços é o mais evidente, é o mais fácil de se ver. É o mais fácil de você qualificar e ter a noção daquilo que está acontecendo. E aí, o que acontece? Nessas épocas inflacionistas, se gera um controle de preços nas quais os consumidores reclamam muito do preço dos produtos, método que vai sempre falhar. E como um dos principais exemplos, ele cita o imperador romano Diocleciano, o qual foi conhecido por ser o último imperador ao quê? A de alguma forma perseguir os cristãos. E na segunda metade do século III, os imperadores tinham apenas um método de controle de preços, a adulteração de moeda. O que seria isso? Né? Seria aquele método da qual nós podemos classificar como uma forma primitiva de inflação, pois não existia uma coisa chamada impressora naquela época, ou seja, a coisa tinha que ser feita de forma primitiva. E aí como ele fazia isso? Ele adulterava a moeda por meio da mistura de cobre cada vez maior para as moedas de prata, o que mudava até a coloração dela, já dava para ver que a moeda estava adulterada. E dessa forma, conforme esse aumento da mistura, a moeda desvalorizava. E conforme essa moeda desvalorizava, acabava por aumentar muito os preços dos produtos. Porque quando a moeda desvaloriza, quando não vale nada, o preço das coisas aumenta. Por quê? Porque como a moeda vale pouco, você vai ter que dar muito daquela moeda para comprar a mesma coisa. Então, isso seria, teoricamente, um inflacionismo. Porém, o governo decidiu fazer aquela estratégia horrível que é o de controle de preços, né? O qual estabelecia um limite de preço para cada produto, a qual, caso o vendedor ultrapassasse, ele estaria sob a possibilidade de quê? De receber pena de morte sem qualquer piedade. Algumas vezes até um julgamento aqui, outro julgamento ali, mas o próprio fraudado já era o suficiente, né? Política que foi eficiente, porém acabou com a sociedade e provocou a desintegração do Império Romano e de todo o sistema de divisão de trabalho. Por quê? Simplesmente você desvaloriza a moeda, os guardas ali, todas as legiões ali vão começar a ficar puta com os imperadores, matam um ou outro, e aí acaba tendo o quê? Uma espécie de problema entre eles, nas quais uns querem que você pague isso em terras, que foi um dos principais valores naquela época, outros querem que, sei lá, você pague de repente em alimentos, outros que você querem que de repente você pague em escravos ou coisas desse tipo. Então ocorria esse problema. E como ele queria falar, não, inflacionismo, aqui a adulteração da moeda tá dando merda aqui, então vou ter que mudar. E aí botou controle de preços e aí fudeu com tudo, porque aí tudo começou a não valer porra nenhuma, ninguém mais sabia o que cada coisa valia, e aí começou a desintegrar aquilo ali tudo economicamente. E como o território era muito grande, as pessoas começaram a fazer o quê? A se separar, que viram que aquilo ali estava dando tudo uma merda, falaram, olha só, meu filho, eu não posso mais usar essa droga dessa moeda, tanto que nenhum imperador era idiota de usar aquela moeda, porque era ele próprio que estava inflacionando, então a pessoa começou a separar e o império caiu. Tá? Após 15 séculos, chamado controle de preços também se apresenta na chamada Revolução Francesa, né? Aquela que nas aulas de história você vê como a salvadora, iluminista, aquela coisa maravilhosa que existe, né? Aquela revolução gloriosa que expandiu os direitos, mas a gente sabe muito bem que muitas coisas na verdade eram o contrário daquilo que se pretendia fazer.
isso se realmente pretendia fazer isso, né? E com ela o aperfeiçoamento da técnica da guilhotina, a qual até o próprio Robespierre, né, que adorava usar aquilo ali, que botou 15 mil cabeças, caiu. Vista a eficiência no cumprimento da lei dos ambos os casos, foi um completo fracasso nos dois. Vale lembrar que naquela época do imperador Diocleciano não havia uma coisa chamada impressora. Então, no momento que eles começaram a fazer uma impressora ali depois da Revolução Industrial e tal, agora não temos mais o que? A moeda ouro como um dos principais, não temos mais a moeda de prata, não temos uma moeda o que? Fixa. De forma que nós podemos saber que ela realmente está sendo adulterada. Por quê? Como é que você vai saber se o papel está sendo adulterado? Primeiro que ele não tem valor nenhum em si, né? Ele é apenas uma moeda que todo mundo é obrigado a usar. Então, se você imprimir mais, quem vai saber que você está imprimindo mais? Só o cara que está imprimindo e o cara que mandou imprimir. Então, todo mundo acaba se ferrando mesmo sem saber o porquê, né? Então, em seguida, a gente vê que os dois casos falharam, os dois casos se ferraram muito, e ele cita, por exemplo, em seguida o exemplo do leite, que acaba falando do exemplo do leite pelo resto da lição dele, né? Porque é um dos mais fáceis mesmo de se falar, porque leite você vê em cada sociedade, é um alimento muito simples, básico, que gera muitas coisas e que tem um envolvimento muito grande com todas as outras áreas. Então, por isso, o leite é uma das melhores formas de citar mesmo, tá? O que acontece? O processo é o seguinte: o preço do leite está alto. Daí o povo começa a clamar para o Estado para se diminuir. E o governo cumpre estabelecendo um preço menor, chamado controle de preços, aumentando com isso a demanda, pois se você diminui o preço, ele vai ficar mais barato. Quando ele fica mais barato, mais pessoas podem comprar ele. Logo a demanda vai aumentar, pois mais pessoas vão procurar por leite, pois ele está o quê? Barato. Então tem o quê? Esse problema de oferta e demanda. Tá. Pois aqueles que não podiam antes comprá-lo podem, neste momento, porém, com esse preço menor, né, comprá-lo, né? Porém, com esse preço menor, acaba dando prejuízo para os que produzem e fornecem ele. Com isso, eles optam por outras atividades, como, por exemplo, enviar as vacas, né, produtores de leite, de repente é um matadouro, matar ele para, sei lá, produzir uma carne, né? Ou transformar o leite diretamente em queijo, em vez dele, e até outros derivados aí, qualquer coisa, ó, manteiga, qualquer merda ali que eles tiverem na cabeça, e o que também acaba com o tempo diminuindo ainda mais a quantidade do produto. Por quê? Porque você acaba o quê? Provocando uma espécie de lucro menor, que ele vai desincentivando, olha meu português de merda, ele vai desincentivar a produção daquele alimento, uma hora talvez eles nem consigam mais produzir porque não vale a pena, e vai acabar o quê? Diminuindo a quantidade dele no mercado, encarecendo ele e fechando o mercado apenas para os produtores de médio e grande porte. Aí todo mundo fica, não precisamos combater os monopólios, os cartéis, tá bom, mas isso aí é outro assunto. O que aumenta ainda mais as filas para comprar ele e chegar primeiro nelas. Aí as filas vão ficar assim, ó, desse tamanho, até porque só tem um cara ou outro, amiguinho lá do governo, que consegue vender aquela porra ali, né? E com isso, antes, o leite era caro. Tá, antes o leite era caro, e agora a produção é insuficiente. Além de ele ser talvez um pouco barato, ele na verdade não tem mais em quase lugar algum, ou seja, ele desaparece, né? Não tem mais leite basicamente, né? Antes era caro, você podia comprar, mas era caro. Agora é insuficiente, não tem mais leite para você poder comprar em qualquer lugar. Aí o governo, que se acha o cara mais esperto do mundo, parte para o próximo intervencionismo, né, após a falha deste, que é o racionamento. Ou seja, algumas pessoas terão privilégio na obtenção do produto, enquanto outras não, como por exemplo na base do privilégio das crianças que têm a menor idade. Então, por exemplo, esse é um dos exemplos clássicos que ele cita aí, um dos exemplos mais simples, que é, não, todas as crianças menores de 4 anos têm privilégio de pegar o leite primeiro e consumir ele mais barato,
do que aqueles que têm mais de 4 anos. E coisas desse tipo, né? Não, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui tem privilégio, isso aqui pode comprar mais do que isso aqui. E aí por aí vai, né? Chamado de racionamento. No final, o Estado pergunta aos produtores o motivo da diminuição da produção do leite, né? Eu falo, por que está diminuindo a produção de leite? Mas que é isso? Essas porra desses empreendedores, mas caraca, cara, eu não sei porquê, né? E eles respondem, os produtores respondem, o preço da produção é maior do que o máximo estipulado pelo governo, por isso a gente não pode mais produzir um negócio e ter prejuízo, porra. Então o governo procura pelas razões disso, achando como resposta que o Mises cita exatamente o fato de que eles estão tendo um custo de produção muito alto devido ao preço da ração das vacas. É ração que tá cara. Então a gente vai fazer a mesma coisa da ração, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um controle de preço para a ração também, né? E consequentemente o racionamento, assim, com todo o processo intervencionista que leva sempre na mesma história, a menos ração. Porém, ele insiste em procurar as mesmas razões disso, levando-se a repetir todo o processo falho novamente. E o governo começa com alguns produtos, né? Mas no final ele termina controlando vários outros, como ovo, como carne, chegando até nas bases dos processos, naqueles alimentos básicos, na base produtiva, tá? E então o governo, para evitar o contrassenso que o Mises diz, acaba por trazer também o controle salarial, ou seja, ele estipula um máximo mínimo de salário e aí acaba ferrando tudo. E por isso, depois de tanto controle, a gente chega numa fase chamada socialismo. E Mises cita o exemplo de países que adotaram o controle de preços durante a Primeira Guerra Mundial. Porque era mais ou menos aquela época que ele começou a trabalhar. Como, por exemplo, a Alemanha e a Inglaterra. E ambos experimentaram a inflação. No primeiro exemplo, a Alemanha foi criando um grande plano chamado Hindenburg, pois tudo que teoricamente seria bom na Alemanha seria chamado de Hindenburg. Chamou o plano de Hindenburg, que era o plano grande estatista lá, que queria controlar tudo, né? E nele ele controlava o preço de quase tudo no país, como por exemplo salários, os preços e a burocracia logo quis impor o mesmo, né? Chegaram lá, os caras, você vai ter que fazer essa porra aqui, você vai ter que adotar esse preço aqui ou é uma cacetada na tua cara, tá? Mas antes do governo completar ele, foi a derrocada, o fim do Império Alemão, né? Os caras nem terminaram de fazer aquela merda, o Império já caiu e se fuderam, né? E no segundo exemplo ele cita o que? A Inglaterra durante a Primeira Guerra Mundial, que estava tendo o mesmo rumo. Porém, no meio disso tudo, Estados Unidos, na primavera de 1917, lá em plena Revolução Bolchevique, né, que aconteceu lá no Tono, aquela coisa toda que a gente já ouviu milhares de vezes da escola, mas que eu ainda vou fazer um vídeo falando exatamente dele, acabou de alguma forma suprindo todas as necessidades dela, mandando alimentos, fazendo todas as trocas comerciais necessárias, o que fez com que ela não chegasse ao socialismo, né? Então eu falo, essa merda aqui não dá dando tão certo, então a gente precisa fazer essas trocas comerciais com os Estados Unidos e a gente não pode fazer tanto intervencionismo assim, e aí ela não se tornou socialista. E aí ele começa a falar do Karl Hitler, de Führer, do Reich. Então falou, já antes da exceção do Hitler havia um controle de preços, que foi novamente repetido pelo Hitler depois. Que também ele disse que o Hitler, né, até porque o nome do partido nazista é Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, aquela coisa toda, me lembra sempre do PT. Por quê? Por que será? Então, o nazismo, Hitler, também era socialista, eles realmente tinham um sistema socialista, tá? Pois não havia iniciativa privada e os empresários apenas chamados de gerentes, os chefes de negócio, ou seja, você basicamente tinha o título de alguma coisa, você basicamente tinha o título de alguma coisa, mas você não podia controlar nada daquilo ali, você era
o dono daquilo ali, mas você não podia fazer nada daquilo ali. Ou seja, você apenas tinha um nome, mas não podia exercer aquilo que teoricamente você deveria poder exercer. E a Alemanha nazista era organizada em escalões de Führer. Tá? Começando pelo Supremo, que era o Hitler, seguindo de escalão de Führer para baixo. Né? E os trabalhadores, no caso, que eram ali os últimos ali, né? Eram controlados pelo aquele nome gigante chamado Reichsführerwirtschaftsministerium, que era o quê? O Ministério da Economia do Império. Mano, eles decidiram, alemão, né? Imagina o cara chegando lá, isso aqui é o Reichsführerwirtschaftsministerium, né? Era assim que era chamado, né? Que era comandada pelo que o próprio Mills chamou gorducho, né? O carinha chamado Göring, que é o braço direito ali do Hitler. E dele emanavam todas as ordens para todas as empresas, como, por exemplo, salários, preços, quantidade de produtos, os horários que os trabalhadores devem trabalhar, as férias, como eles devem trabalhar, quando eles devem trabalhar, e durante que período eles têm que trabalhar. Tudo, literalmente tudo, e todas as outras formas de controle que podia se fazer, ou seja, tudo era realmente controlado. E os indivíduos que tinham a posse de uma empresa não podiam ter nenhum lucro dela, recebiam uma espécie de salário fixo, ou seja, você não recebia, por exemplo, que nem hoje, um lucro daquilo que você ganha. Você produzindo X ou produzindo 1.200 X, ou seja, 1.200 vezes aquilo que você poderia estar produzindo, você vai sempre ganhar um salário fixo, o qual você, caso quisesse ganhar mais, você não poderia, a não ser que você de repente tivesse uma doença muito grave, você tivesse que fazer uma cirurgia, uma operação muito grave, aí vocês tinham que consultar os Führers. E aí, para pedir um salário adicional, de repente 500 aí, por motivo de doença e com sérias operações, os quais iriam decidir se você poderia ou não ter esse pagamento extra. E esses filhos iriam decidir. Tá? Então, todo mundo recebia o mesmo salário. Óbvio que era socialista, né? Não precisa nem discutir, cara. Se você tem o Reichsführerwirtschaftsministerium e essa porra aí, salário fixo, é óbvio que é socialismo, tá? E o sistema socialista nazista falhou devido à falta da brutalidade de Hitler, porque para você impor todo aquele controle de preço, para você impor toda aquela burocracia, era necessário você ter uma brutalidade, era necessário você impor aquilo ali. E um carinha, pessoalzinho ali que não era Hitler, todo mundo que não era Hitler não era capaz de fazer isso, então o sistema faliu. E a Grã-Bretanha, mesmo antes da guerra, quase se tornou também uma coisa que o Mises chamou de puro socialismo. Quase ela se tornou. Vamos entender ela. Bom, na Grã-Bretanha adotou-se o socialismo de guerra, que é o que? Não, nós estamos numa guerra, nós precisamos de dinheiro, então nós vamos saindo pegando todas as empresas privadas para ter dinheiro para produzir armamentos, para produzir todos os equipamentos militares e para pagar os militares e todas as despesas militares. Nós vamos comprar tudo, nós vamos pegar tudo e estatizar tudo, né? Quem fez isso? Aquele carinha conservador, né? Aquele carinha que o Dudu Moura adora falar, né? Que é o chamado Winston Churchill, né? Winston Churchill. Esse carinha mesmo, que todo mundo diz que é conservador, aquela coisa toda, que eu vou fazer um vídeo falando a respeito do conservadorismo, então fica claro isso aí também. Esse mesmo carinha é que adotou o socialismo na Grã-Bretanha, tá? E o governo trabalhista que veio depois do Winston Churchill continuou mantendo esse sistema de total controle econômico, né? Inclusive privatizaram o principal banco da Inglaterra, que se chamava Banco da Inglaterra, né? Ele foi totalmente estatizado, sendo que isso já não tinha a mínima importância, porque ele basicamente já era, devido a todos esses processos de regulamentações, ele já era quase totalmente inútil de estatizar, porque ele já era totalmente controlado pelo Estado. Então, na verdade, Winston Churchill, sim, ele era um cara que botou um socialismo no país. Sim, isso mesmo. Esse conservador, na verdade, botou um socialismo no país. Socialismo de guerra, tá? Isso mesmo.
Um país que depende de exportações, segundo Mises, nunca aguentará um sistema de governo intervencionista, ou seja, aquele que precisa, de alguma forma, exportar alguma coisa, ele nunca vai poder manter um sistema de governo intervencionista. Nesse sentido, assim como a escolha da liberdade de comércio e de exportações em países como a citada Noruega, Suécia, Inglaterra, esses que hoje são chamados desenvolvidos com maior IDH, né, ela se deve exatamente a esta necessidade de quê? De continuar a ter o quê? Uma espécie de economia mais planificada que depende das exportações. De como eles são países desse tipo, eles não puderam adotar o socialismo, o intervencionismo. Isso é o que exatamente evitou eles fazer isso, porque eles já sabiam que eles iriam quebrar. Outro caso de controle de preço se dá nos Estados Unidos, tá? Em relação principalmente aos aluguéis. E a gente vai passar um bom tempo falando disso também, tá? Como no caso do leite e da ração, que já foram citados anteriormente, diminuir a quantidade de imóveis que podem ser alugados. E essa política, por mais incrível que pareça, persiste até hoje, principalmente em Nova York e todas essas grandes cidades, né? O governo chega lá, bota um preço máximo, e aí acaba dando uma merda inteira, que acontece por quê? Porque simplesmente você bota um preço máximo, você acaba com um incentivo para alguém construir novas casas, pois ele vai ver que não vale a pena você construir uma casa inteira gastando tanto dinheiro para depois receber uma merreca. E aí, o que acontece? Ninguém vai construir novas casas, as pessoas vão continuar aumentando, ou seja, a população vai continuar aumentando, mas a quantidade de moradias vai continuar a mesma. E aí isso dá um problema maior ainda. Ou seja, quando eles querem combater o problema, eles chegam lá, fazem uma espécie de intervencionismo que acaba a médio prazo, na verdade a médio prazo não, a pequeno prazo mesmo, né? Temos caras que constroem uma casa rapidinho ali, 2 meses, acaba piorando ainda mais o problema. E isso aí é uma merda muito grande. E outro problema do intervencionismo é o chamado protecionismo. Isso mesmo, aquela coisa que a gente viu muito hoje no Brasil. Não. Ai, meu Deus do céu, Bolsonaro. Não, nós temos que proteger a nossa mata amazônica. Nós temos que proteger a Amazônica. Nós temos que proteger a Amazônia da exploração dos Estados Unidos. Como se os Estados Unidos chegassem lá e quisessem de repente chegar lá e ocupar uma porrada de mato. Ai, tá bom. Peraí. Como se os Estados Unidos chegassem aqui e falassem: não, nós vamos mandar militares lá dos Estados Unidos para vir aqui para ocupar um pedaço de mato. Ai, tá bom, né? E o protecionismo promete proteger o mercado interno do mercado externo por meio de tributações, ou seja, tenta proteger o mercado daqui de dentro das empresas, explorações externas por meio de tributações, regulamentações e todo aquele tipo de coisa, né? Que na verdade só permitem a formação interna de cartéis, os quais servirão de pagamento para os próprios estatistas afirmarem que há necessidade na formação de legislações anti-cartéis. E isso, como eu já fiz em um vídeo chamado Uma Análise da Corrupção, e também porque os bilionários gostam de imposto, assista esses 2 vídeos, acabam favorecendo ainda mais a chamada corrupção. Então não adianta lutar contra a corrupção, a gente tem que lutar contra o imposto, contra o intervencionismo, tá? Por isso, caso o processo não seja barrado, pode se levar ao socialismo, pois o protecionismo vai subindo, o país vai se fechando, à medida que o país vai se fechando, vai se tendo mais regulamentações anti-cartéis e aí dá a merda que dá, o socialismo. E o problema é acreditar que o Estado vai resolver esse tipo de problema, né? Portanto, os problemas que ele próprio criou, ou seja, o problema é acreditar que o Estado vai resolver os próprios problemas que ele criou, quando na verdade ele só piora, né? Ele fala gera cartéis e o cara chega lá, vamos promover políticas contra os cartéis. E aí acaba formando mais cartéis ainda. Assim como a ideia do Estado como solução dos problemas, assim como aconteceu em períodos monárquicos, nas quais a
Algumas pessoas doentes acreditavam que apenas tocar a mão do rei já seria necessário para curá-los daquela doença incurável que eles tinham, câncer, sei lá, um negócio desse tipo. Ainda que o método médico fosse melhor, havia em grande parte das vezes a recomendação do próprio médico de se submeter à terapia do rei, que seria mesmo uma analogia a se submeter ao tratamento do Estado. Ou seja, o Estado chega lá, fode você e você ainda quer apertar a mão dele, achando que só você apertando a mão dele, Estado, resolve esse problema, isso vai resolver o problema, como se ele fosse Deus, enquanto na verdade ele só cria mais problemas, né? E teoricamente ele seria o mais sábio de todos, escolhido por Deus, né? Porque a gente sabe que naquela época nós tínhamos a infalibilidade do rei, o rei é escolhido por Deus, aquela coisa toda chata, cara. Fica assim, meu Deus do céu, como que esse pessoal acredita naquela merda hoje em dia? Pois é, entendo que a maior parte das pessoas acredita em um outro rei, que é o Estado, até hoje em dia, tá? Então não mudou muita coisa, só mudou de figura, tá? E Werner Sombart foi um dos clássicos exemplos contemporâneos disso. Ele foi um doutor, honoris causa, né, que afirmava que Deus se comunicava com o Filho Supremo e que por isso ele não podia ser refutado, né? E que era, de repente, um cara que se comunicava com Deus e que não sabia como, mas que era uma coisa inegável. E logo por isso todo mundo tinha que obedecer e nada poderia refutar ele. Isso é um dos clássicos exemplos ridículos que nós temos contemporâneos, né? E o Mises termina finalmente a terceira lição, que é o intervencionismo, fazendo analogias de diferenças entre a liberdade e a servidão, na qual o Estado proclama ter a sabedoria superior do cidadão, tem uma superioridade intelectual maior do que o cidadão, falando que acha que ele acha que pode controlar a sua vida, o seu dinheiro, o que você faz, os seus filhos melhor do que você, né? E que mesmo as nações socialistas se consideravam, na verdade, democráticas. Talvez, segundo Mises, os socialismos, por exemplo, a União Soviética, a República Democrática da Coreia do Norte, a Venezuela, né? Elas se consideravam democráticas, segundo Mises, possivelmente porque eles acham que o povo está sustentado na pessoa do ditador, ou seja, o ditador representa o povo, logo é uma coisa democrática, né? Então é assim que ele finaliza a lição dele, criticando também o socialismo, o intervencionismo e a democracia representada no socialismo. E agora, caso gostarem do conteúdo, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem com o máximo número de pessoas que vocês puderem, comentem aquilo que vocês acharam, espero muito ter ajudado vocês, e não se esqueça de que vai sair a próxima lição, a quarta lição de Mises. Então aguardem um pouquinho, tá? Que já tá vindo a inflação, já tá vindo os outros. Então vou completar as 6. Então aguardem pelo próximo vídeo. Então, tchau, tchau.